A Grande Muralha da China é uma das maiores estruturas já construídas pelo homem. Ela tem uma extensão total de mais de 21 mil quilômetros, atravessando montanhas, desertos e planícies. A construção da muralha começou por volta do século V a.C. e continuou por séculos, com diferentes dinastias acrescentando seus próprios trechos. A muralha foi originalmente construída como uma defesa militar contra invasores, mas também serviu como um meio de controlar o comércio e a imigração. A construção da Grande Muralha foi uma tarefa monumental que envolveu centenas de milhares de trabalhadores e exigiu enormes quantidades de materiais, como pedra, tijolo e madeira. Os trabalhadores muitas vezes viviam em condições extremamente difíceis e perigosas, suportando temperaturas extremas, deslizamentos de terra e ataques de inimigos. Embora seja um símbolo importante da China e um dos pontos turísticos mais populares do país, a Grande Muralha também enfrentou muitos desafios ao longo dos séculos. As invasões de inimigos estrangeiros, o tempo e o desgaste natural levaram a muitas seções da muralha se deteriorarem ou desmoronarem completamente. No entanto, esforços contínuos de restauração e conservação têm sido realizados para manter este monumento histórico para as futuras gerações. A China é o país mais populoso do mundo, com uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas. A densidade populacional da China é maior nas áreas urbanas, como Pequim, Xangai e Guangzhou, que têm algumas das maiores populações urbanas do mundo. No entanto, também existem muitas áreas rurais na China, especialmente no oeste do país. A população chinesa tem crescido rapidamente ao longo dos anos, apesar de uma política do governo chinês que limitou o número de filhos que as famílias podiam ter. Em 1979, o governo introduziu a política do filho único, que visava controlar a população e reduzir a pressão sobre os recursos naturais do país. Embora tenha havido alguma flexibilização desta política nos últimos anos, a China ainda enfrenta desafios demográficos, como o envelhecimento da população e a desigualdade econômica entre as regiões. O rápido crescimento da população chinesa também tem colocado pressão sobre os recursos naturais do país, incluindo água, energia e alimentos. A China tem enfrentado desafios significativos na gestão desses recursos e na proteção do meio ambiente, mas o governo tem tomado medidas para enfrentar esses desafios, incluindo a promoção de tecnologias verdes e a redução da dependência de combustíveis fósseis. Em termos de etnias, a maioria da população chinesa é de origem Han, que representa cerca de 92% da população total. Existem também muitas outras etnias minoritárias na China, como os tibetanos, os mongóis e os uigures, que têm suas próprias culturas e tradições. A China é conhecida por sua rica história e cultura, que remonta a milhares de anos, e é um importante centro de arte, ciência, filosofia e religião. A gastronomia chinesa é uma das mais diversas e influentes do mundo. É conhecida por seus sabores distintos, ingredientes frescos e variados e técnicas culinárias únicas. Cada região da China tem sua própria culinária, com diferentes pratos, sabores e tradições. A culinária do norte da China é conhecida por seus pratos à base de trigo, como os famosos pães cozidos no vapor chamados baozi, os macarrões esticados à mão chamados lamia e os bolinhos de massa recheados chamados jiaozi. A culinária do sul da China é mais baseada em arroz e frutos do mar, com pratos populares como o arroz frito com frutos do mar e ginseng. A culinária de Sichuan é conhecida por seus pratos picantes e apimentados, enquanto a culinária de Cantão é conhecida por seus pratos leves e delicados. A culinária de Yunnan é conhecida por seus pratos ousados e picantes, enquanto a culinária de Xangai é conhecida por seus pratos agridoces e crocantes. A gastronomia chinesa também é conhecida por seus rituais alimentares, como o ginseng, onde pequenos pratos são compartilhados em uma mesa, e o Ano Novo Chinês, quando as famílias se reúnem para compartilhar um jantar festivo. A culinária chinesa é tão popular em todo o mundo que é encontrada em praticamente todos os países, com restaurantes chineses servindo pratos adaptados para os gostos locais. O idioma chinês é uma das línguas mais faladas do mundo, com cerca de 1,2 bilhão de falantes nativos. O idioma é um dos mais antigos e complexos do mundo, com uma longa história que remonta a milhares de anos.
A língua chinesa é composta por muitos dialetos regionais, mas a forma padrão do idioma é o mandarim. O mandarim é o dialeto chinês oficial, usado em todo o país, incluindo em todos os negócios e transações oficiais. Ele é baseado na pronúncia de Pequim e é usado como uma língua franca em toda a China. O mandarim é escrito com caracteres chineses, que são pictográficos e altamente simbólicos. Aprender a falar e escrever chinês pode ser um desafio para os falantes de outras línguas, já que a língua tem muitas nuances e tonalidades diferentes. Na verdade, o chinês é uma das línguas mais difíceis de aprender para falantes de outras línguas. No entanto, aprender a falar e escrever chinês pode ser incrivelmente gratificante, e muitas pessoas ao redor do mundo estudam a língua por motivos pessoais ou profissionais. O chinês é uma língua importante no mundo dos negócios e do comércio, já que a China é uma das economias mais importantes do mundo. Aprender a falar e escrever chinês pode abrir muitas portas para oportunidades de negócios e carreira em todo o mundo. Além disso, a língua chinesa tem uma rica cultura literária e poética, e a capacidade de ler poesia e literatura chinesa pode ser uma experiência enriquecedora e emocionante. A medicina tradicional chinesa é um sistema de medicina antigo que tem suas raízes na filosofia e na cultura chinesas. A medicina tradicional chinesa é baseada em uma visão holística do corpo, mente e espírito, e considera que a saúde é um equilíbrio entre esses três elementos. Acredita-se que a doença é causada por um desequilíbrio entre esses elementos e que a cura pode ser alcançada por meio de tratamentos que ajudam a restaurar esse equilíbrio. A medicina tradicional chinesa inclui uma variedade de tratamentos, como acupuntura, moxa-bustão, massagem terapêutica, conhecida como tuina, fitoterapia, dieta e exercícios de Qigong. A acupuntura é uma das formas mais conhecidas e populares de medicina tradicional chinesa no Ocidente e envolve a inserção de agulhas finas em pontos específicos do corpo para estimular a circulação de energia, conhecida como Qi, e promover a cura. A medicina tradicional chinesa é praticada há mais de 2000 anos na China e tem sido incorporada ao sistema de saúde moderno do país. Muitas pessoas na China e em todo o mundo usam a medicina tradicional chinesa como uma forma complementar ou alternativa de cuidados de saúde, especialmente para tratar condições crônicas e dor. No entanto, apesar da popularidade da medicina tradicional chinesa, ela continua sendo controversa em alguns círculos científicos ocidentais, principalmente por causa da falta de evidências científicas claras que comprovem sua eficácia. Além disso, alguns tratamentos de medicina tradicional chinesa podem ter efeitos colaterais indesejados ou ser prejudiciais à saúde se não forem administrados corretamente. Por essa razão, é importante consultar um médico qualificado antes de iniciar qualquer tratamento de medicina tradicional chinesa. A escrita chinesa é uma das mais antigas e complexas do mundo. É uma escrita logográfica, o que significa que cada caractere representa uma ideia ou palavra inteira, em vez de um som, como na maioria das outras línguas. Existem mais de 50.000 caracteres na língua chinesa, mas cerca de 20.000 a 30.000 são usados regularmente. Os primeiros registros da escrita chinesa datam do século XIV a.C. durante a dinastia Shang, e a escrita evoluiu ao longo dos séculos, passando por várias mudanças. Durante a dinastia Qin, no século III a.C., a escrita foi padronizada em todo o país e tornou-se a base da língua escrita chinesa moderna. Os caracteres chineses são compostos de traços que são desenhados em uma ordem específica, e cada traço tem uma direção e comprimento específicos. A escrita chinesa é considerada uma forma de arte, e muitas pessoas estudam caligrafia chinesa como uma forma de expressão artística. A escrita chinesa é usada não só na China, mas também em outros países asiáticos, como Japão, Coreia e Vietnã, onde é conhecida como kanji, hanja e cheonan, respectivamente. A escrita chinesa também é amplamente utilizada em várias formas de arte, como pintura e caligrafia, e é uma parte importante da cultura chinesa e asiática. A China se tornou líder mundial em investimentos em energia renovável nos últimos anos, graças a políticas governamentais agressivas e incentivos para o desenvolvimento de tecnologias de energia limpa. Desde 2013, a China investiu mais em energia renovável do que a Europa e os Estados Unidos juntos.
A China está investindo em várias formas de energia renovável, incluindo solar, eólica, hidrelétrica, biocombustíveis e energia geotérmica. A energia solar é uma das áreas de maior investimento, com a China sendo o maior produtor de painéis solares do mundo e um grande consumidor de energia solar. A energia eólica também é uma área de rápido crescimento, com a China tendo a maior capacidade instalada de energia eólica do mundo. O governo chinês tem estabelecido metas ambiciosas para a energia renovável, com a meta de que a energia renovável represente 35% do mix de energia do país até 2030. Além disso, a China tem sido um grande defensor do Acordo de Paris sobre o clima, e prometeu reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 60% até 2030. A liderança da China em energia renovável tem impacto significativo na economia global, criando empregos e impulsionando a inovação tecnológica. Também tem um impacto positivo no meio ambiente, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e ajudando a combater as mudanças climáticas. Quer conhecer mais curiosidades? Clica no sininho, curte e compartilha. Até a próxima!